Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nossas reuniões ordinárias da semana. Hoje, um sábado, dia 3 de junho de 2023. Estamos vivendo na 8ª semana do tempo comum, vamos entrar na 9ª, depois de passarmos pelo tempo pascal que se encerrou na semana passada. Agora vamos para o tempo comum e é das festas, né? Juninas, que tem um marco, celebram-se temas religiosos católicos, principalmente os santos, né? São Santo Antônio, São João e São Pedro e São Paulo. Era somente São Pedro, agora a festa é conjugada a São Pedro e São Paulo. Mas tem essa tradição católica, importada dos portugueses, né? E adaptada ao Brasil, e as festas juninas sempre têm aquelas comidas típicas, né? À base de milho, da colheita de milho, né? E lembra um pouco, nós sempre fazendo, e pelo período pouco depois da Páscoa, né? As chamadas festas da colheita do Antigo Testamento. E eram festas mais populares, não eram festas tipicamente só para judeus, eram festas abertas. Isso está lá, tem no Levítico, no Deuteronômio. Nós já fizemos um programa aqui recapitulando e deveremos recapitular. Mas falando de Bíblia, essa semana o tema bíblico foi objeto de algumas reportagens, uma a nível nacional, numa sessão de entrevistas da televisão, uma televisão estatal de São Paulo, um ex-procurador muito famoso, hoje é senador, é deputado, né? Até o momento ele tem um processo de cassação, e ele deu uma rodada de entrevistas várias com personagens num programa típico, já tradicional da televisão brasileira nessa área, na segunda-feira. E ele falou dessa questão bíblica, né? Que ele tinha medo do avanço da esquerda, tudo, né? Que eles passariam a censurar a Bíblia. Ele citou o caso das mulheres, que tem um conselho para as mulheres ser submissas aos maridos. Algumas pessoas, mulheres da imprensa, contestaram essa previsão dele, né? E uma jornalista até achou muito violenta o tipo dessa conotação, né? Que ele quis dar a esse problema. E depois, hoje, no jornal saiu no Estadão, agora no G1, já saiu outra reportagem, essa mesma reportagem replicada, sobre um estado norte-americano direitista de Utah, em que os pais pedem a censura da Bíblia pelo outro lado, por achar ela avançada demais. E tem cenas pornográficas, segundo eles falam. E tem vários textos impróprios dentro da Bíblia. A Bíblia, ela não é um livro esquematizado, mentalmente montado. A Bíblia é a experiência de um povo em que vários líderes foram escrevendo, né? Tendo como inspiração divina a religião de Israel. Essa é a característica da Bíblia, e os teólogos, estudiosos, né, bíblicos,
todos eles entendem essa questão. E se você for recortar a Bíblia, pegar recortes da Bíblia, você vai arranjar textos para justificar tudo. Então a Bíblia tem de ter uma ideia, essa ideia histórica e essa ideia de conjunto, né? E a Bíblia, conjugada com o cristianismo, né, principalmente, né? O cristianismo no mundo ocidental foi o principal divulgador da Bíblia a partir da Vulgata de São Jerônimo, né? Que foi o primeiro tradutor aqui para o Ocidente e que popularizou a Bíblia, né? A Igreja Católica guardou vários textos, depois foram encontrando outros textos, pegou a Torá do judaísmo e foram anexando. E no cristianismo, Cristo falava, né, que eu sou o caminho. Então você tem de interpretar a Bíblia a partir do Evangelho de Cristo, sou o caminho, a verdade e a Bíblia. Então a Bíblia cristã você tem de ir peneirando a partir da visão de Cristo, né? Cristo tem uma passagem muito significativa nessas interpretações casuais da Bíblia, quanto na questão do adultério. Ele foi interrogado pelos partidos dos fariseus, da religião judaica, né? Aí ele falou, isso foi escrito por Moisés, que a Torá foi escrita por Moisés, né? A Bíblia, a maioria dos livros do Antigo Testamento, principalmente a lei, né, onde que está prescritas as leis foram escritas por Moisés. Ele falou, Moisés escreveu isso devido à dureza do seu coração. Essa frase é uma frase bem emblemática para saber, mas podem dar um viés de interpretação. Primeiro, essa dureza pode ser por questões históricas, né? E essa dureza é uma questão pessoal que ainda permanece hoje, né? Em várias pessoas que vão interpretar a Bíblia de forma rígida, como muita gente quer, né? Ao pé da letra, como se fala. Então, você tem de... o cristianismo, eu me baseei no cristianismo, aqui nós já falamos, esse é um canal cristão, muito pelo catolicismo, mas antes de tudo cristão, né, sem querer dar uma coisa, o catolicismo é a religião cristã mais antiga, é a religião cristã que conservou as tradições de Cristo, né, e os evangélicos que discordaram da Igreja Católica, não pode negar que eles beberam dos textos guardados pela Igreja na Idade Média, com todo aquele seu rigor anacrônico, né, medieval. A Igreja está tentando dar uma abertura desde o século passado, na década de 60, com o Concílio Vaticano II, em que ela reconheceu o santo e pecadora. Os evangélicos também têm de reconhecer que, apesar desses graves desvios, que ainda pervade cada setor da igreja, ela tem esse mérito de ter preservado a tradição dos textos bíblicos para os nossos dias. Isso é uma das principais causas da Bíblia ter essa popularidade que tem hoje. Então nós estamos vendo isso aí, o deputado de tendência direitista, né, um deputado declaradamente direitista, né, ou deputado ou senador, um ex-promotor, ex-representante do Ministério Público, né, que fez essa declaração do medo do avanço da esquerda vir censurar a Bíblia, e no fim da semana é a direita que está censurando a Bíblia, falando que ela não é adequada, os pais, né, de um Estado de direita e utilizando um mecanismo tradicionalmente nos Estados Unidos ligado à direita e um pensamento mais conservador,
radical no estado de Utah, nos Estados Unidos. Eles estão pedindo para se censurar a Bíblia, para que os filhos não lessem a Bíblia, né? Então, essa dicotomia, nós já vimos analisando isso a partir de outros vídeos nossos, em que nós enfocamos o filósofo Hegel, um filósofo cristão e protestante. Na fenomenologia ele fala da distorção. Ele fala em outro contexto, um contexto mais moral, um pouco religioso, mas bem mais moral, da questão da cosmovisão moral, nós já vimos aqui, mas nós gostamos desse termo. Atualmente, os tradutores da fenomenologia, eles não utilizam esse termo distorção, né? Utilizam a dissimulação, né? Mas nós gostamos desse termo distorção por conta da nossa época, que está vendo essa distorcida, né? Os arautos da liberdade são, que a direita quer ser, né? E aqui no Brasil a direita sempre propôs a censura. A censura não é uma atitude da esquerda. Nunca a esquerda confiscou livro, a esquerda aqui no Brasil tem a notícia só o medo dos religiosos de perseguir, mas a esquerda até hoje nunca perseguiu religião nenhuma por questões religiosas, né? E alguns grupos sempre falam, mas quando vão ver na prática, sempre se respeitou o sentimento religioso das pessoas. Assim esperamos que continue. Nos Estados Unidos, que é aquele país arauto da liberdade, né? A liberdade americana é uma bandeira histórica, os pais estão pedindo para censurar a Bíblia. Essa distorção é que nós estamos vendo, né? Isso por conta de várias questões em que nós fizemos vários vídeos. Quem quiser, de novo, falamos, assine o nosso canal, ative as notificações e procure vídeos, né? Quando nós falamos da distorção. Então era isso para os comentários de hoje. Como é um tempo comum, uma coisa ordinária, em que nós vamos voltar a ter reflexões esporádicas sobre assuntos que nos chamam a atenção no dia a dia, que é uma proposta do canal Método Aferente Ruá. Esse Ruá é de espírito em aramaico, mas é também de Ruá de rua. Essas coisas que vêm da rua, para nós é muito bem rua, é internet, né? Mas o termo rua, as coisas que são discutidas e que são objeto de notícia, que nós, na nossa visão, nos nossos nervos aferentes, achamos interessante, nós expomos aqui. Boa tarde.